Boa noite, queridos companheiros. No dia 25 de outubro de 2022, nessa terça-feira, nós estamos na última semana da nossa celebração do mês de aniversário do Meme Coquitlam Society, 3 anos, e hoje nós estamos recebendo um companheiro lá de Campinas, da Morada Espírita, professor Laire Hines, é o nosso amigo Luiz Fernando Bahia. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando. Obrigado. E o Luiz Fernando vai conversar conosco sobre o tema Por que se resiste às mudanças? A companheira Cris, que está aqui presencialmente, vai fazer a leitura da página inicial seguida da prece. Boa noite. Eu vou ler um trecho do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem 74, Maus Obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros. Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Em vez de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos companheiros humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Queridos amigos, que possamos agora, se quisermos, fechar os nossos olhos, conectando a espiritualidade amiga, em profundo agradecimento por essa mensagem tão boa que precisamos ouvir nesse dia de hoje. Que possamos não ser maus obreiros, mas bons obreiros. Que possamos trazer positividade, alegria, entusiasmo, abraçando todas as mudanças que ocorrem em nossas vidas. Lembrando que nada acontece sem a permissão de Deus. E que somos intuídos a cada dia, em cada passo. Que possamos estar unidos nesse momento, que possamos estar abertos à palestra, que Deus Pai oriente o nosso amigo palestrante e que possamos ter uma boa noite. Pedimos permissão, então, para o início dos trabalhos da noite. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, Luiz Fernando. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu é que agradeço, Aline, agradeço, Cris, essas palavras tão bonitas, essa leitura. E nós sempre nos remetemos a Paulo de Tarso. Queria, antes de iniciar, pedir a bênção, a permissão e a proteção
dos mentores da casa de vocês, a Meimei Coquitlam Society. Pedir a bênção também do professor Hans, o mentor espiritual da morada, e do meu mentor. Queria agradecer a todos que estão aqui. Eu estou vendo, por enquanto, meu irmão Gilvan, aqui do Brasil, quem eu fiz ficar acordado até essa hora. Saúdo a todos os irmãos, companheiros do Canadá também. Bom, quero dar os parabéns à casa, que está completando 3 anos. É sempre uma alegria comemorar aniversário de uma casa espírita. E nós nos sentimos muito honrados de participar desse mês comemorativo. Essa palestra, eu gostei muito da reação da Aline quando nós conversamos. Pedi um tempo para pensar. Quando a gente pede um tempo para pensar, é que nós vamos no cantinho pedir, por favor, que a espiritualidade nos ilumine e nos dê um tema, porque sem eles nós somos muito pouco, nós somos quase nada. Crianças ainda saindo das fraldas. E quando eu passei o tema para a Aline, a reação dela foi muito bonita, foi muito espontânea. E ela disse, olha, no dia 25 você vai descobrir o porquê se resiste às mudanças. Eu falei, é muito bom ouvir isso, porque os ouvidos mais próximos são sempre daquele que traz a mensagem. Então, sim, todos nós precisamos descobrir e refletir. Por que se resiste às mudanças? Na verdade, o título dessa palestra nós não declaramos porque senão espanta um pouco os amigos. Mas o título original da palestra conversa é Por que nós, espíritas, resistimos tanto às mudanças, não é? Essa fala é inspirada num capítulo do livro Conviver e Melhorar, do médium Francisco do Espírito Santo Neto. O Francisco do Espírito Santo Neto é conhecido pelos livros que ele produz com seu mentor Hamed. Mas nesse livro, Conviver e Melhorar, o Hamed faz apenas a introdução. E são 2 outros espíritos os responsáveis pelas mensagens, são 2 benfeitores. A Lourdes Caterina, penso que a pronúncia é francesa, já que na sua última existência ela esteve na França com Kardec, passou a seguir o Espiritismo depois de ouvir uma mensagem do codificador. Mas quem traz a mensagem de hoje, que inspirou a fala de hoje, é um português chamado Antônio Gonçalves da Silva, que chegou ao Brasil criança, primeiro no Rio de Janeiro, depois passou brevemente, vejam vocês, por Campinas, para se radicar em São Paulo. E jovenzinho, adolescente, ele entregava jornais e fazia outros pequenos serviços, e as pessoas o chamavam de Batuíra, que é uma avezinha muito rápida, segundo consta. E ele assina as suas comunicações, então, como Batuíra. O capítulo que ele assina é Resistindo às Mudanças, e ele coloca essa questão. Por que se resiste às mudanças? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro ponto a analisar é o seguinte: de que mudanças o nosso irmão Batuíra está falando? Vamos pensar num caso hipotético, os nomes são totalmente inventados. Vamos pensar que nós temos um rapaz chamado Luiz Fernando,
o nome é totalmente inventado, casado com uma menina chamada Anne, há quase 25 anos. Então vamos supor que um dia o Luiz Fernando acorda e fala: puxa vida, mas 25 anos já está na hora de mudar. 25 anos é muito tempo. Ou então Jesus não permita, é a Anne que acorda numa manhã ensolarada de primavera em Campinas e diz: nossa, 25 anos e ele conseguiu ficar mais careca e não bastasse grisalho, mais careca do que quando eu o conheci. E ela é que fala: na mudança, 25 anos são muito já é muito tempo. Será que é dessa mudança que o nosso irmão Batuíra está falando? Certamente não. Certamente não. Porque a estabilidade ela é conveniente em muitas situações. As convenções, os núcleos familiares, eles buscam a estabilidade. Quem estuda química vê que os elementos buscam a estabilidade. Os profissionais da área da saúde falam em homeostase, que é a estabilidade interna do organismo humano. Mas se não é, então, desse tipo de mudança, qual é a mudança que Batuíra traz? Batuíra, assim como a Cris, no início da nossa conversa, na prece, a Cris citou Paulo de Tarso e Batuíra também abre com um trecho do nosso querido apóstolo dos gentios. Trecho esse que eu peço licença para ler. Na carta aos Romanos, essa é uma carta especialíssima. Paulo de Tarso diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Carta aos Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Uma orientação muito bonita, sem dúvida, que merece ser investigada com mais cuidado. Paulo lida muito bem com a linguagem e é um excelente conselheiro. Não é desconhecido para nós espíritas o sentido, o significado das cartas de Paulo. Quem lê aqueles documentos desavisadamente, quem lê as saudações, pode pensar, estaria cometendo um equívoco, que Paulo está navegando num lago tranquilo, que Paulo está num céu de brigadeiro, como costumamos dizer, que tudo vai bem naquelas comunidades. Quando fomos convidados para falar para os nossos irmãos em Vancouver, foi impossível não fazer uma analogia com as aventuras do nosso querido convertido de Damasco. Paulo, assim como os irmãos que estão em terras estrangeiras, levando não só a palavra e o exemplo do Cristo, mas levando também a codificação, a doutrina santa e bendita. Paulo enfrentou muitos problemas que eu imagino que todos vocês enfrentam diariamente. Escrever aos romanos é escrever para cristãos que estão no centro do império. E vamos, então, pensar no que Paulo quer dizer para esses romanos.
transformai-vos, renovando a vossa mente. Paulo está falando nesse momento em transformar o mundo? Não. Paulo está se valendo da própria experiência para orientar os irmãos que lutam para estabelecer a comunidade cristã no seio do império dominador. Qual é mesmo a experiência de Paulo, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs? Vamos nos lembrar que após aquele encontro tão bonito, às portas de Damasco, quando um sol nos dizeres do nosso amado Emmanuel se põe diante daquele doutor da lei, daquele fariseu. O fariseu que tratava os cristãos como pouco mais que miseráveis. O fariseu que chamava Jesus de o crucificado, aquele que foi derrotado pelo mundo. Como então um derrotado? Alguém que não pôde salvar-se a si mesmo pode se arvorar em ser o Messias do povo judeu. E hoje nós sabemos que ele não apenas foi o Messias do povo judeu, mas ele é o caminho de todos nós. Paulo, após ser confrontado, não com alguém derrotado, mas com o governador do planeta, como o sol que ilumina os nossos passos. A fibra de Paulo, a determinação de Paulo, faz com que, prostrado, ele diga apenas uma frase: Senhor, que queres que eu faça? E a sabedoria invulgar de Jesus. Se fôssemos nós, meus irmãos, nós teríamos uma lista de obrigações. Você estava me perseguindo, não é? Diríamos nós, não Jesus. Agora você vai ver o que é que você tem que fazer. A amorosidade do nosso mestre, no entanto, não opera dessa forma. E Jesus diz a Paulo simplesmente: entra na cidade e lá te será dito. Muitos de nós, espíritas, cristãos, nesse momento, poderíamos pensar: eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para Jerusalém, eu vou ver se isso não é uma alucinação, eu vou me aconselhar com os meus pares, e se tudo isso for confirmado, aí sim eu volto e entro em Damasco. Os irmãos que fundaram a Eclésia, a Meimei Coquitlam Society em Vancouver, eles foram chamados. E o chamado foi tão doce, mas ao mesmo tempo tão firme, quanto o chamado que Paulo teve no caminho de Damasco. O medo assola o espírito? Talvez, mas algo além do medo faz com que se siga em frente. E Paulo de Tarso, ao escrever essa carta aos Romanos,
onde ele diz: transformai-vos, renovando a vossa mente. Se lembra da experiência de Damasco. Se lembra da casa de Ananias, onde ele volta a enxergar. E nesse processo de transformação, meus irmãos, Jesus diz a Ananias, antes que Paulo chegasse: vai até ele, Ananias, e cura-o, porque eu quero que ele saiba o quanto terá que padecer, o quanto terá que sofrer em meu nome. Vocês percebem, irmãos? Nenhum dos lados hesitou, nem Paulo, nem Ananias. E qual foi o primeiro trabalho de Paulo nesse processo de renovação? O primeiro trabalho de Paulo nesse processo de renovação não foi um trabalho externo, foi um trabalho interno. Entra no deserto. Será que a Aline, será que os irmãos que estão conosco, antes que a casa física e espiritual aí em Vancouver estivesse em pé, não tiveram o seu momento ou os seus momentos de deserto? O deserto para Paulo de Tarso durou 3 anos. Todos que já passaram pelo deserto sabem como o início da experiência é dolorido. No início só se sente o calor. O coração palpita apressado, tal qual um cavalo ou uma má paixão, não controlado ou controlada pelo seu condutor. Mas aquele que confia vai se aclimatando ao deserto. Então, ele pode ouvir a música do vento e das águas, porque ele está integrado ao deserto. Ele faz parte da grande obra, da obra do nosso Pai. E nesse instante, ele pode seguir um outro conselho de Paulo de Tarso. Em tudo dai graças. Esse conselho foi dado aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Como é que se pode dar graças em tudo? Quando a visão não está presa na terra, na gleba terrena. Quando integrado ao deserto, o espírito que se liberta, ainda não do corpo de carne, mas que se liberta das algemas da matéria, consegue alçar voo através dos olhos espirituais. E aí ele vê que o deserto, a queda da montaria em Damasco, os deslizes cometidos, tudo isso são pedras ou tijolos que fazem parte da construção de um espírito em evolução. Mas então, meus irmãos, se nós já temos o exemplo do Cristo, se nós já temos o exemplo
do apóstolo de todos nós, Paulo de Tarso. Se nós temos o exemplo do chefe do colégio apostólico, o pescador Cefas, Pedro, o que é que falta? Nesse instante, os irmãos devem estar se perguntando: por que nós estamos falando só dos espíritas? Será que os outros são mais afeitos às mudanças e nós somos mais renitentes? Não, meus irmãos, não é isso. É que assim como o Dalai Lama nos ensina que a sua família é todo o mundo, mas os budistas são irmãos mais próximos com quem ele se comprometeu, nós todos aqui reunidos estamos comprometidos, e bem comprometidos, com a doutrina santa e bendita. Então, quando nós falamos dos espíritas, nós não nos esquecemos do pronome nós. O que é que impede a nós espíritas de realizarmos o processo de transformação e renovação das nossas mentes? Batuíra vai dizer de uma forma muito bonita, erudita até: esse irmão de vocês, esse que vos fala, não tem nenhuma erudição. Então nós vamos dizer simplesmente que o que nos impede de realizar a transformação, a renovação da mente, de abraçar com convicção a verdadeira mudança, que não é a mudança citada no início da nossa conversa. O que nos impede, entre tantas outras coisas, é que nós, espíritas, nós cristãos, nós espíritos encarnados num planeta tão bonito, um planeta escola, mas um planeta de provas e expiações, nós temos um guarda-roupa enorme. E nós preservamos com afinco as nossas roupinhas. Mesmo sem querer, periodicamente nós renovamos a naftalina. Acredito que tem muita gente aqui que não sabe o que é isso. Nós passamos as roupinhas e orgulhosos revisitamos as vestes sacerdotais do Antigo Egito, onde guardávamos, onde entesourávamos os saberes para nós mesmos e para os nossos, deixando aqueles que não eram iniciados, prisioneiros da ignorância, da má-fé, da superstição. Passeando um pouco mais pelo nosso guarda-roupa espírita, nós encontramos os nossos filactérios, são aquelas vestes dos fariseus, os pergaminhos dobrados que eles levavam nas vestes para mostrar que conheciam e dominavam as leis. Mas nós, fariseus à época, nos esquecíamos de vivenciar a verdadeira lei. Foi por isso que Jesus tratou de forma tão enérgica os fariseus. Continuando o desfile das nossas roupinhas nesse guarda-roupa, nós encontramos as vestimentas dos padres guerreiros das cruzadas,
onde a cruz não era mais o madeiro humilde que se transformou no altar da elevação, mas era instrumento, sim, de suplício. Agora nós, cristãos, envergando aquelas vestes nas cruzadas, supliciávamos outros irmãos. Para não falar das batinas que envergamos, e até no nome pomposo que demos para um dos momentos de maior queda que nós cristãos experimentamos. Demos o nome pomposo de Tribunal do Santo Ofício, a um instrumento de tortura e barbárie que se dignava a perseguir aqueles que pensavam de forma contrária. Então, todas as vezes que visitamos esse guarda-roupa, estamos buscando também as algemas que aprisionam a um passado que não serve mais. Todas as vezes que nós visitamos esse guarda-roupa, tiramos o pozinho dessas vestes, pobrezinhos de nós, nem nos damos conta que elas não servem mais. Já foram, em grande parte, devoradas pelas traças. E é bom que seja assim. Todas as vezes que nós tentamos envergar uma dessas vestes, sabe o que nós estamos fazendo, irmãos e irmãs? Nós estamos lutando batalhas. Nós estamos buscando conflitos que já foram encerrados há muitos séculos, há milênios, mas a insensatez, a falta do amadurecimento, o egoísmo, tudo isso não sou eu quem está dizendo, é Batuíra, nesse texto que inspira a conversa de hoje. A vontade de manter para nós mesmos aquilo que nós julgamos os bons tesouros e condenar os nossos companheiros de caminhada à fome e à sede espirituais. Todos esses atos são conflitos, são batalhas encerradas. E nós perdemos essas batalhas. Nós estávamos do lado errado, mas nós aprendemos com essas batalhas. Nós temos um patrimônio espiritual. Então, por que é que nós insistimos em continuar lutando um combate que não nos serve mais? Novamente, Paulo de Tarso. E eu falo em Paulo e lembro de um amigo querido que vai estar com vocês virtualmente em novembro, conversando, fazendo a palestra dele, em que ele fala que na idade que ele chegou, ele escolhe os combates. Paulo de Tarso fazia exatamente isso. Escolhia o bom combate. Não ficava preso ao passado. O que seria até natural numa situação daquela. O remorso, depois que ele descobriu que aquele pregador da casa do caminho, chamado Estevão, na verdade era Gesiel, o irmãozinho da amada noiva, por quem ela tanto esperava, e ele mandou apedrejar. Não era até natural que Paulo se entregasse
ao remorso, muitos se entregariam, não aquele espírito. A partir da conversão em Damasco, aquele espírito está diariamente transformando a sua vida e com o seu exemplo, ele transforma também a nossa vida. Com o seu exemplo, ele nos ensina a renovar diariamente as nossas mentes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para que não se pense que a nossa conversa de hoje é uma conversa de cobrança, porque nós não somos ninguém para cobrar quem quer que seja, a não ser a nós mesmos. Para que não se pense que a conversa de hoje vai terminar num clima pesado, num clima das vestes que não servem mais, das batalhas que muitos insistem em continuar lutando e que já foram encerradas há 1.000, 1.200 e 1.400 anos, nós vamos nos encaminhando para o final com uma pergunta bastante singela. Como não resistir às mudanças? Como operar a transformação e a renovação das nossas mentes a cada dia? Os acidentes de percurso ocorrerão, certamente ocorrerão. Periodicamente, nós seremos convidados ao deserto interior, ao silêncio meditativo, à ausência do convívio, periodicamente, sim. Mas como é que se faz para atender a esse chamado da transformação, da renovação da mente, da renovação do espírito? Seguindo os exemplos que nós temos. Paulo de Tarso, que foi citado. Ananias, que foi citado. Quantos de nós, na posição de Ananias, o Haroldo Dutra Dias brinca muito com essa cena. Quantos de nós, na posição de Ananias, não responderíamos assim para o nosso mestre, quando ele diz: vai até ele, Ananias. Eu fico me perguntando, se eu, só para checar, não perguntaria a Jesus: de que Paulo o senhor está falando? Porventura seria o Paulo lá de Vancouver ou é o Paulo de Tarso? O senhor sabe o que ele está vindo fazer aqui em Damasco, né? Ele está vindo me buscar. Mas Ananias em nenhum segundo fez essas perguntas, porque Ananias e depois Paulo confiavam naquele mestre amoroso. Jesus diz: vai até ele e cura-o, porque eu quero que ele veja o quanto terá que sofrer em meu nome. E a nós, que sacrifícios são pedidos? Seremos nós apedrejados como Paulo de Tarso? Sofreremos naufrágios, espancamentos, açoites? A nós, trabalhadores de última hora, espíritas, cristãos, o nosso mestre pede apenas um sacrifício: o sacrifício das vestes antigas que não servem mais, o sacrifício da vaidade
que nos fez, durante muitas existências, ficarmos aprisionados pela falsa sensação de poder, o poder efêmero, o poder da terra, pela sensação também efêmera, passageira, da fama de ser reconhecido, pelo brilho do ouro, das posses materiais. É esse o sacrifício que se pede. Vamos visitar o nosso guarda-roupa e colocar fora as vestes que não servem mais. Vamos fazer como Paulo de Tarso, e ao invés de um longo discurso de questionamentos, vamos olhar nos olhos espirituais do nosso Mestre, como as criancinhas que ele chamou até ele, os pequeninos, e vamos dizer: Senhor, que queres que eu faça? Quando o nosso coração, o nosso espírito, se livram dessas algemas, nós nos sentimos mais leves e prontos para nos integrarmos ao deserto, para nos integrarmos ao alarido da multidão de peregrinos, para, como Paulo de Tarso, combater o bom combate, cumprir a carreira e, sobretudo, guardar a nossa fé. Acho que eu extrapolei o tempo. Eu agradeço a todos. Obrigada, Luiz Fernando. Você faz uma breve prece final para nós? Com Obrigada. muita alegria. Aqueles que quiserem fechar os olhos da matéria e abrir os olhos do espírito, vamos buscando a sintonia, a conexão com o nosso Mestre maior, com o nosso Mestre Jesus. E vamos deixar que Ele nos envolva com o seu sorriso amoroso, com o seu sorriso de irmão mais velho. Vamos deixar ao longo da nossa caminhada que Ele nos conduza. Vamos seguir o seu exemplo. Irmão querido, Pai amado, vamos pedir nesse instante que Ele, através dos seus mensageiros amorosos, derrame uma chuva de bênçãos em forma de pétalas iluminadas, purificadas, que elas possam ir ao encontro dos corações amigos em Vancouver, que elas possam ir ao encontro dos irmãos que estão aqui no Brasil, e que nós possamos, ao longo da nossa caminhada, seguir o caminho iluminado dessas pétalas, porque elas nos levam para mais perto, para junto do nosso Pai. Tão felizes, tão unidos e tão fortalecidos. Nós damos graças, Senhor, pela oportunidade da reunião em vosso nome.